Até o final do século XIX, aproximadamente um navio desaparecia misteriosamente no mar todos os dias. Naquela época, a culpa muitas vezes caía sobre piratas, criaturas míticas como krakens, ou até mesmo a ira de Poseidon pelo desaparecimento de um navio. No entanto, com os avanços na tecnologia de navegação e a introdução de novas tecnologias marítimas, esse número diminuiu. Surpreendentemente, até recentemente, em 2005, pelo menos 2 navios por semana continuavam a sofrer naufrágios repentinos, ceifando muitas vidas e arrastando-as para as profundezas do oceano. Quem ou o que é responsável por essas tragédias marítimas? Tudo aponta para um culpado: as ondas assassinas. Até hoje, os cientistas permanecem perplexos sobre como prever, quanto mais escapar, dessas ondas monstruosas. Neste vídeo, você mergulhará no intrincado jogo de xadrez entre a vida e a morte jogado entre navios e ondas. Por que os gigantes de 30 metros desafiam os cálculos dos matemáticos? E, o mais importante, qual é o segredo por trás dos crimes impecáveis cometidos pelas ondas assassinas? Junte-se a nós enquanto desvendamos os mistérios por trás desses fenômenos mortais. Por muito tempo, as ondas assassinas foram descartadas como meros mitos devido ao seu comportamento atípico. Ao contrário das ondas comuns, que aumentam gradualmente em velocidade e altura quando impulsionadas pelo vento, as ondas assassinas empregam a súbita, a elusiva e a imensa força como suas principais armas. Os cientistas do passado eram adamantinos de que ondas superiores a 21 metros de altura eram simplesmente impossíveis nos oceanos da Terra, levando-os a considerar os contos de marinheiros sobre ondas fantasma como meros contos de fadas. As teorias modernas ecoaram esse ceticismo, sugerindo que a probabilidade de encontrar tais ondas era extremamente rara, ocorrendo talvez uma vez a cada 10.000 anos no máximo. No entanto, as experiências em primeira mão dos marinheiros e as observações por satélite contradiziam essas teorias, revelando que as ondas gigantes não eram tão incomuns quanto se pensava anteriormente. Segundo alguns relatos, essas ondas monstruosas surgiam uma vez a cada 2 dias. O ceticismo científico em torno do problema persistiu até o evento catastrófico envolvendo o petroleiro S. Languedoc em 1980. Este desastre forneceu aos pesquisadores a primeira evidência registrada de uma onda assassina. Capturada em uma fotografia tirada por Philippe Lejour, o assistente sênior do capitão do petroleiro, a imagem mostrava uma onda gigantesca medindo 30,5 metros de altura, materializando-se aparentemente do nada. Ao comparar o tamanho da onda com o mastro do petroleiro, a realidade das ondas assassinas não podia mais ser negada. Para compreender a força bruta de tal onda, imagine um prédio de 9 andares voando em sua direção a 120 km/h, mal há tempo para reagir, quanto mais postar sobre isso no Instagram. Além dessas fotografias cativantes, os cientistas careciam de provas documentadas da existência das ondas assassinas, deixando a investigação estagnada mais uma vez. O avanço na compreensão das ondas assassinas ocorreu em 1995, quando os pesquisadores receberam uma pista significativa. A plataforma de petróleo Draupner, situada entre a Escócia e a Noruega no Mar do Norte, estava cercada por ondas de 10 metros quando, de repente, uma onda colossal atingiu, sobrepujando as outras com uma altura de crista superior a 27 metros. Felizmente, a plataforma estava equipada com instrumentos de monitoramento de ondas, incluindo um gravador de ondas a laser, que capturou este evento notável. Este incidente serviu como um catalisador para o estudo das ondas assassinas. O encontro da plataforma de petróleo Draupner revelou a existência do que os cientistas chamam de ondas solitárias. As ondas assassinas, descobriu-se, operam como um sindicato criminoso sofisticado, com cada onda exibindo comportamento e características únicas. Esta revelação iniciou uma nova fase na compreensão das complexidades destas ameaças marítimas. Os cientistas identificaram vários tipos de ondas assassinas, cada uma apresentando uma ameaça letal. Mas qual delas é a mais perigosa? Em primeiro lugar, há a parede de água ou onda solitária, que emerge inesperadamente, mesmo em mares relativamente calmos. Ela se choca de cima para baixo com uma força incrível, inundando os decks superiores e rompendo os porões de carga. Este tipo de onda, encontrada pelo navio de cruzeiro Norwegian Druin, poderia facilmente ter virado o navio se tivesse atingido ligeiramente diferente. Depois, há as Três Irmãs, 3 ondas consecutivas onde a do meio é a mais alta. Golpeando em intervalos regulares, elas podem facilmente virar navios, intensificando o impacto de cada onda sucessiva. O grande petroleiro norueguês, Will Star, foi vítima dessas ondas, resultando em danos extensos. Costumamos pensar em ondas como estando acima do nível do mar, mas nem sempre é o caso. A próxima onda assassina,
conhecida como buraco no mar, ilustra isso perfeitamente. Ela ocorre quando duas ondas de altura média criam uma trincheira profunda entre elas. Se a proa ou a popa de um navio entrar nesta trincheira, ele pode rapidamente se submergir e afundar. Com encontros tão mortais, fica claro que prever o comportamento das ondas assassinas continua sendo um desafio assustador para os cientistas, deixando os navios vulneráveis ao seu poder destrutivo. Quando duas ondas de altura média convergem, elas criam uma trincheira profunda entre elas. Se a proa ou a popa de um navio entrar nesta trincheira, ele corre o risco de ser enterrado na coluna de água e afundar instantaneamente. Além disso, se o navio se encontrar em dois cristas adjacentes simultaneamente, ele pode sofrer danos catastróficos, possivelmente até rachando ao meio. No entanto, o tipo mais incomum de ondas assassinas são tipicamente as ondas quadradas. Essas ondas, ilustradas por imagens do cruzeiro Grand Voyager à deriva, formam um padrão único que se assemelha a um tabuleiro de xadrez na superfície da água. As ondas quadradas se intersectam em ângulos aproximadamente retos, prendendo efetivamente os navios de todos os lados como um torno. Escapar de tal situação se torna quase impossível, como helicópteros de resgate capturados nas imagens lutam para intervir. Dadas as graves consequências dos encontros com ondas assassinas, prever seu comportamento permanece um desafio significativo. Embora a morte seja um resultado comum em tais encontros, os esforços para prever os movimentos dessas ondas persistem, embora com sucesso limitado. Prever a ocorrência de ondas assassinas continua sendo um desafio esquivo para a humanidade. Resistir a uma onda de 30 metros está além de nossas capacidades atuais, então a melhor estratégia para a sobrevivência é evitar encontrar esses assassinos espontâneos completamente. No entanto, as tecnologias que poderiam ajudar a determinar quando e onde essas ondas podem ocorrer ainda estão em estágios de desenvolvimento. Em 2000, um projeto internacional europeu conhecido como MaxWave foi iniciado para estudar ondas assassinas. Este projeto utilizou várias técnicas, incluindo o monitoramento da superfície oceânica baseado em satélites usando os satélites de radar ERS-1 e ERS-2 da Agência Espacial Europeia. Através de uma análise de imagens de satélite, os cientistas descobriram que ao longo de apenas 3 semanas, mais de 10 gigantescas ondas solitárias, com alturas superiores a 25 metros, foram formadas no oceano. Baseando-se nos resultados do MaxWave, um projeto subsequente chamado Wave Atlas foi lançado. Os desenvolvedores deste projeto estão focados em criar um atlas mundial abrangente documentando todos os eventos registrados de ondas rogue. Ao compilar esses dados, os pesquisadores esperam obter uma compreensão mais profunda desses fenômenos e eventualmente desenvolver métodos para prever sua ocorrência com maior precisão. Após conduzir análises estatísticas sobre a frequência de sua ocorrência, os pesquisadores identificaram regiões onde as ondas assassinas são mais comumente observadas. Essas áreas incluem a corrente Agulhas ao Largo de Bermuda, o Cabo Horn, os grandes bancos de Newfoundland e a costa grega. O projeto Wave Atlas visa utilizar esses dados para identificar rotas ótimas e seguras para navios, minimizando assim o risco de encontrar essas ondas perigosas. Uma hipótese sobre a ocorrência de ondas assassinas sugere que ondas adjacentes se fundem, formando uma única onda colossal. No entanto, a comunidade científica ainda está lutando para entender completamente as complexidades desses fenômenos. Consequentemente, apesar dos esforços de pesquisa em andamento, o completo desvendamento dos segredos por trás das ondas assassinas permanece elusivo. Como resultado, os cálculos do projeto não podem garantir 100% de precisão na previsão da ocorrência das ondas assassinas. Então, como podemos possivelmente escapar de uma onda assassina? De acordo com um especialista em ondas oceânicas e professor do Instituto Max Born, Gunther Seymeyer, a ferramenta mais precisa para rastrear essas ondas existe há bastante tempo, simplesmente é uma janela em uma plataforma de perfuração ou uma escotilha em um navio. A chave é manter um olhar vigilante na superfície do oceano. No entanto, mesmo se você avistar uma onda assassina se aproximando, pode ser tarde demais para evitar seu impacto devastador, pois ela pode engolir sua embarcação antes que você tenha tempo para reagir. No entanto, as ondas assassinas não são as únicas ameaças que enfrentamos. Existem outros desafios repentinos que podem nos atingir inesperadamente e provar ser ainda mais difíceis de escapar. Talvez seja a realização repentina de que você ainda mora com seus pais aos 30 anos, ou uma música que traz memórias de um doloroso término. Essas ondas metafóricas podem nos atingir, sobrecarregando nossas emoções e nos deixando à deriva. Mas não tema, queridos ouvintes. Tire um momento para desabafar nos comentários abaixo.
Compartilhe suas experiências e vamos navegar juntos por essas ondas implacáveis.